tudo bem? Meu nome é Luísa e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um jogo chamado Jogo de Baker, que é jogado por dois amigos que acabam sem querer mostrando um resultado importante sobre conjuntos infinitos. Então, primeiro vamos ver como funciona esse jogo. A gente vai ter dois jogadores, que a gente vai chamar de Alice e Beto. O nosso tabuleiro é a reta real. A gente tem um conjunto fixado X, que é um subconjunto dos reais. E as jogadas vão se dar dessa forma. Então, na primeira rodada, a Alice vai escolher um número qualquer, que a gente vai chamar de A0. E aí o Beto precisa escolher um número maior do que o A0, que a gente vai chamar de B0. Na segunda rodada, a Alice escolhe um número A1 maior do que o A0 e menor do que o B0. E o Beto escolhe um número B1 maior do que o A1 e menor do que o B0. E assim por diante. A Alice escolhe um maior do que o último que ela escolheu e menor do que o último que o Beto escolheu, e assim por diante. Então, generalizando, a Alice escolhe um número AN maior do que AN-1 e menor do que BN-1, e o Beto escolhe um número BN que é maior do que AN e menor do que BN-1. E, como isso é um jogo infinito, isso se repete infinitas vezes. E aí, quem vence esse jogo? Então, a Alice vence se a sequência dos pontos dela convergir para um elemento do conjunto X fixado, que foi o conjunto que a gente tinha fixado no subconjunto dos reais no início, e o Beto ganha caso contrário, se essa sequência não convergir para X. E aí, antes da gente seguir em frente, a gente precisa saber se esse jogo está definido, está bem definido, ou seja, se a sequência dos números de Alice de fato converge para algum número real. E aí, isso é bem simples da gente notar. Como essa sequência é monótona, já que ela é não decrescente, já que a Alice tem que sempre escolher um número que é maior do que o último que ela escolheu, e ela é limitada, porque todos os elementos que a Alice escolher têm que ser maiores ou iguais que o A0, que é o primeiro que ela escolheu, e tem que ser menores do que o B0, que é o primeiro que o Beto escolheu. Então, se essa sequência é monótona e limitada, ela é convergente. E um resultado legal que sai disso é que se o conjunto X fixado for o próprio R, a Alice necessariamente ganha, porque a gente acabou de mostrar que a sequência dos números de Alice sempre convergem para os reais. E se convergir para X, ela ganha. E o que a gente quer mostrar? A gente vai analisar possíveis estratégias para Alice e para Beto, dependendo de algumas propriedades do conjunto fixado X. E a gente quer mostrar que se um conjunto contém um conjunto perfeito e não vazio, então esse conjunto é não enumerável. E a gente vai passar por todas essas definições daqui a pouco. Agora, a gente vai analisar um dos casos em que o Beto ganha, que é quando o conjunto fixado X é enumerável. Se o X é enumerável, ele tem uma objeção com os naturais. Então, a gente pode escrever X como X0, X1, X2 para todo N natural. E aí fica bem fácil do Beto ganhar. É só na primeira rodada ele garantir que a Alice não pode convergir para o X0. Na segunda rodada, garantir que ela não pode convergir para o X1 e assim por diante. E como que ele garante isso? Na primeira rodada, se a Alice ainda puder convergir para o X0, ou seja, se ela ainda não escolheu nenhum número maior do que o X0, é só o Beto escolher ele, porque aí ela já não pode convergir. E caso contrário, se ela já não puder convergir para o X0, se a sequência dos números dela já passou do X0, o Beto pode escolher qualquer número. Na rodada seguinte, a mesma coisa. Se ela ainda pode convergir para o X1, o Beto escolhe. Se ela não pode convergir para o X1, ele escolhe qualquer um entre as possibilidades de números seguindo as regras do jogo. Então, vamos generalizar isso. Na rodada N, se a N-1 é menor do que o Xn-1, ou seja, se a Alice ainda pode convergir para o Xn-1, o Beto escolhe um Xn-1, garantindo que ela não pode mais convergir. E caso contrário, se o AN-1 é maior ou igual que o XN-1, ou seja, a Alice já não pode convergir para o XN-1, então o Beto pode escolher qualquer número entre os disponíveis, ou seja, qualquer número entre a N e BN-1. O resultado legal que sai disso é que o R é não enumerável e fica bem fácil de ver com esse jogo. Porque a gente já tinha dito que se o X era o próprio R, a Alice tinha estratégia vencedora, já que a sequência dos números de Alice necessariamente converge para um real. Mas, se R é enumerável, o Beto tem estratégia vencedora. E é uma contradição que os dois tenham. Então, R é não enumerável. E antes da gente seguir em frente, a gente vai precisar de algumas definições e alguns resultados. A primeira definição é a de ponto de acumulação. X é dito um ponto de acumulação de A se existe uma sequência não constante de elementos de A que converge para X.
Além disso, um conjunto fechado. Um conjunto A é dito fechado se todas as sequências convergentes de elementos de A convergem para um elemento de A. E uma coisa que a gente pode notar da definição de conjuntos fechados é que se F é fechado e A subconjunto de F tem um ínfimo, então esse ínfimo pertence a F. E, por último, a definição de conjunto perfeito, que vai ser muito importante para a gente. Um subconjunto P dos reais é dito perfeito se ele é fechado e todos os seus pontos são pontos de acumulação de P. E agora, como que a Alice ganha? Vamos analisar uma das situações em que ela ganha. Vamos considerar X como perfeito e não vazio, ou seja, fechado, todos os pontos são pontos de acumulação. Se a Alice consegue jogar uma sequência de elementos de X, vocês podem perceber que ela necessariamente vai ganhar, porque ela está jogando uma sequência de elementos de um conjunto fechado. Pela definição de conjunto fechado, essa sequência vai convergir para um elemento do próprio conjunto, que era justamente o que ela precisava fazer para ganhar. E é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar uma estratégia onde a Alice consegue jogar só elementos do nosso conjunto X, que é perfeito. Então, primeiro a gente vai notar alguns resultados. O primeiro é que existe um real que é a ponta de acumulação à direita do X, certo? Essa é a definição formal, ou seja, é um ponto de acumulação da intersecção do intervalo de A até mais infinito com o X. E vamos demonstrar isso. Seja X pertencente a X, tal que X não é máximo. Se X é a ponto de acumulação à direita, então a condição está satisfeita. A gente queria um ponto de acumulação à direita e a gente acabou de achar. E se ele não é ponto de acumulação à direita? Se ele não é, então tem um intervalinho à direita dele que a intersecção com X é vazia, senão ele seria ponto de acumulação. Ou seja, existe um Y pertencente a X maior do que o X, tal que a intersecção do intervalo fechado em X aberto em Y com o nosso conjunto X é vazio. Agora, a gente vai considerar Z como o ínfimo do conjunto de todos os pontos tal que isso vale, ou seja, todos os pontos que são maiores do que o X e que a intersecção desse intervalo de X até ele com o X é vazio. A gente sabe que o Z é um ponto de acumulação, porque o nosso X é perfeito, então todos os pontos são pontos de acumulação. Mas ele não pode ser ponto de acumulação pela esquerda, porque a gente acabou de dizer que no intervalo de X até Z, o conjunto essa intersecção com o X é vazia. Então, ele não pode acumular pela esquerda. Logo, ele necessariamente acumula pela direita. Então, conseguimos mostrar que existe A pertencente aos reais, que é a ponta de acumulação à direita de X. E uma coisa que a gente precisa notar é que esse elemento é um elemento de X, porque o conjunto X é fechado, então se A é ponto de acumulação, ele pertence ao X, porque toda sequência convergente de elementos do fechado converge para o fechado. E agora, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que se em A tem um ponto de acumulação à direita de X, então, dado um epsilon maior do que zero qualquer, existe um ponto B que também é ponto de acumulação à direita. Esse ponto é maior do que o A que a gente já tinha achado e a distância entre eles é menor do que epsilon. Ou seja, se a gente encontra um ponto de acumulação à direita, a gente consegue achar outro ponto de acumulação à direita suficientemente próximo, independente do epsilon que a gente definir como suficientemente próximo. E a gente vai demonstrar isso. Então, seja B pertencente à intersecção de A até A mais epsilon com o X, tal que B não é o máximo. Se B é ponto de acumulação à direita, novamente a condição está satisfeita. Caso contrário, existe um Y, tal que Y está entre B e A mais epsilon, e a intersecção do intervalo de B até Y com o X é vazia. Aí a gente considera Z como o ínfimo do conjunto de todos os pontos para os quais isso vale. E a gente sabe novamente que Z é ponto de acumulação, mas não pode ser ponto de acumulação à esquerda, porque a gente tinha dito que a intersecção do intervalo de B até Z com o X era vazia. Então, Z é necessariamente ponto de acumulação pela direita. Mas então, agora é só a gente juntar isso tudo. Com isso, a Alice consegue jogar uma sequência feita só de pontos de X. É só, na primeira rodada, ela escolher 1 a 0
que acumula pela direita, já que a gente já viu que isso existe, 1 a 0 que acumula pela direita e que é elemento de x. E aí, a gente viu pela última proposição que para todo epsilon maior do que zero, ela consegue escolher um b suficientemente próximo do a, que também acumula pela direita. Então, o número do escolhido por beta tem a forma a mais epsilon, necessariamente, já que tem que ser um número maior do que o que a Alice escolheu. Então, ela escolhe como segundo número um ponto de x que acumula pela direita. E aí ela pode repetir esse processo em todas as outras jogadas seguintes. E aí, como a gente já tinha visto, ela conseguiu jogar uma sequência só de números do nosso conjunto x. Como esse conjunto é fechado, necessariamente ela vai convergir para x, que era a condição para ela ganhar. E aí a gente pode generalizar isso um pouquinho mais. Se o conjunto x fixado inicialmente contém um conjunto P perfeito e não vazio, a Alice continua tendo a estratégia vencedora. Isso porque ela pode escolher um elemento de P e usar a mesma estratégia que a gente já falou e fazer uma sequência só de elementos de P. Então, ela vai convergir para o próprio P, como o P está contido em X, ela tem estratégia vencedora. E agora a gente conseguiu, porque o que a gente queria mostrar era que se X continha um conjunto P perfeito e não vazio, então X era não enumerável. Mas olha o que a gente fez. A gente mostrou que se X contém um conjunto P perfeito e não vazio, a Alice tem estratégia vencedora. E se X é enumerável, o Beto tem estratégia vencedora. Mas, para a gente não cair num absurdo, essas duas coisas não podem acontecer simultaneamente. Então, se X contém um conjunto P perfeito e não vazio, ele não pode ser enumerável. Aqui estão as referências. E a gente fica por aqui. Se tiverem qualquer dúvida, pode falar. Se quiserem mandar qualquer coisa por e-mail também. Muito obrigada.